Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a correção dessa atividade que vocês me pediram, tá? Calcular a raiz quadrada desses números aqui. Então vamos lá. A gente sabe que 4 é a mesma coisa do que 2 ao quadrado, né? Então a raiz quadrada de 2 ao quadrado, posso cortar os índices e aqui eu obtenho 2, certo? De modo análogo, a raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que raiz quadrada de 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 6. E aqui, no caso, eu posso aplicar a propriedade da radiciação. Eu calculo a raiz de 1 sobre raiz de 9. E a gente sabe que a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 9 vai ser 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, aqui vai dar 1/3. E aqui, 289 vai dar 17, né? Porque 17 vezes 17, 7 vezes 7, 49. Deixa o 9, vai 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. Aí 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, e aqui a gente vai ter, então, 9, 8 e 2. Então, a raiz quadrada de 289 é 17, porque 17 ao quadrado é 289, né? Então, você coloca aqui 17. Se você achou 17, parabéns. Essa outra aqui eu já tinha feito aula passada, né? Só você escrever 36 sobre 100, né? Porque sobre 100 eu tenho dois números após a vírgula. Isso aqui sobre a raiz, fica a raiz quadrada de 36, que eu já sei, e a raiz quadrada de 100, que eu também já sei. A raiz quadrada de 36 é 6, e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a resposta é 6 sobre 10, que é 0,6. Ok? Analogamente, aqui eu posso aplicar a propriedade direta, fica a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 25. Isso aqui fica 2, né? Que a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a resposta é 2/5, tá bom? Vamos lá, prosseguir para as outras. Veja como podemos calcular a raiz quadrada de 1,96. Ele dá um exemplo, a gente transforma em fração, ó, do jeito que eu fiz para vocês, depois aplica a raiz e faz do mesmo jeito. Aí agora ele quer que a gente calcule dessas aqui, ó, da mesma maneira. Então vai ficar raiz quadrada de 324 sobre 100, né? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 324 sobre a raiz quadrada de 100. Agora basta descobrir quanto é que é 324, no caso a raiz quadrada de 324, né? Vou colocar aqui sobre 100 para ficar melhor. Deixa eu ver aqui qual vai ser o número, né? Deixa eu pensar aqui. Raiz quadrada de 324, né? De 17 a 289. 18. Vamos tentar ver se é 18. Vamos ver aqui. 18 vezes 18, né? Vamos testar aqui. Fazer alguns testes. 8 vezes 8 é 64. Deixa o 4, né? Vai 6. 8 vezes 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Então vai ficar 14. E aqui 8 e aqui 1. Certo? No caso aqui embaixo vai ficar 1. Somando, aqui vai ficar 4. 2 mais 1, 3. 324. Oh, que chute bacana que eu dei, né? Então, a gente sabe que dá 18 em cima. Agora ficou mais fácil, né? Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 324, que vai ser 18. E raiz quadrada de 100, que vai dar 10, né? Isso aqui vai dar 10 sobre 18 sobre 10. Posso simplificar isso aqui, né? Fica 1,8, né? No caso, transformando em decimal. Prosseguindo aqui novamente, ó, eu vou ter a raiz quadrada de 441 sobre 100. Aqui eu posso desmembrar, né? No caso, vou escrever de outra cor para não confundir vocês. Essa atividade é bem simples, né? No caso, vou escrever aqui de azul. Vai ficar a raiz quadrada de 441 sobre raiz quadrada de 100, né? Então aqui vai ficar, quanto é que é 441, né? A raiz quadrada de 441. Deixa eu testar se o 21 dá certo, tá? Vamos ver aqui. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Somando dá 4, 4, 1. Certinho. Então, aqui vai ser 21, porque 21 vezes 21 é 441. E aqui vai ser 10. 21 dividido por 10 é 2,1. Ok? Então, aqui eu vou apagar. Agora vamos fazer os outros. Essa daqui é de 0,16, né? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Como 16 sobre 100. E aqui fica a raiz de 16 sobre a raiz de 100, né? Raiz quadrada de 16 vai dar 4. 4 dividido por 10, que é 0,4, ok? Do modo análogo aqui, eu vou fazer de outra cor, fazer preto para não confundir. Fica a raiz quadrada de 625
sobre 100, ok? Aqui vai ficar raiz quadrada de 625 sobre a raiz quadrada de 100. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 625 é 25, raiz quadrada de 100 é 10. 25 dividido por 10 é 2,5. Tranquilo demais, né? Prosseguir aqui, né, gente? As outras atividades. Questão 3. Veja como Luciana fez para calcular a medida do comprimento do lado do quadrado a seguir. Chamou de L, né? A área vai ser L vezes L, que dá L ao quadrado, certo? Aí, no caso, então, o lado vai ser a raiz quadrada da área, né? No caso do quadrado. Então, o lado vai ser justamente 4 aqui nesse exemplo. Agora, ele quer que a gente calcule a área do quadrado desses aqui. No caso, é só calcular a raiz quadrada de 49. No caso, o lado é a raiz quadrada de 49, que é igual a 7 centímetros. E aqui o lado 2 vai ser a raiz quadrada de 81, que vai ser 9 centímetros. Você nem desenhar o quadrado, tá? E aqui o lado vai ser a raiz quadrada de 100, no caso que vai ser 10 centímetros, tá? Perceba que fica centímetro, o centímetro quadrado também, quando você calcula a raiz quadrada dele, isso aqui corta com ele, né? Fica só o centímetro, também é uma unidade de medida, tá? E aqui o L, nesse outro caso aqui, vai ser a raiz quadrada de 196, que vai dar 14 centímetros, tá? Bem tranquilo, não tem o que fazer muito, né? Agora aqui nas raízes cúbicas. A raiz cúbica de 8 vai ser, né, 2 elevado a 3, porque 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, por isso que era importante vocês aprenderem potência. Então aqui vai ficar justamente 2, né, porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes vai ser 8. Aqui vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3, ok? Corta esse índice com esse, vai ficar somente o 5, porque 5 elevado ao cubo é 125. E aqui, no caso, você vai ter a raiz cúbica de menos 3 ao cubo, tá? Menos 3 ao cubo. Por quê, pessoal? O que é menos 3 ao cubo? O menos 3 ao cubo é menos 27, né? Você pode cortar, então o resultado é menos 3, tá? Prosseguindo aqui nessa outra, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 3, que é 8, sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 6, que é 64, né? No caso, 2 elevado a 6, eu posso reescrever ele como 4 elevado a 3, tá? Posso escrever assim. Aí eu posso cortar esse cara com esse e esse com esse. Vai ficar 2 quartos. 2 quartos é igual a 1 meio, ok? Já esse outro exemplo aqui, eu posso calcular assim. Fica 3 menos 3 ao cubo, certo? Sobre 5 ao cubo. Aqui na raiz cúbica. Corta esse índice com esse e vai sobrar menos 3 quintos, né? É essa raiz. Aqui de modo bem parecido, eu vou ter raiz cúbica, né, de 3 ao cubo, que 3 ao cubo é 27, e de 7 ao cubo, que é 729. Né? Deixa eu só calcular 729 se vai dar certo mesmo. 729 dividido por 7, 7 por 7 dá 1, vezes 7, 7, menos 7 sobra 0, baixo 2, 2 não dá, desce o 9, né? Então, como eu desci dois números, coloco 0, 29 por 7 não dá, então não é 7 não, tá? Então, não é 9, não é 7 não, então aqui é outro número. Vamos fatorar então o 729, que eu achei que era 7, mas não é. Então, vamos lá, colocar aqui 729, vamos fatorar ele. Vamos ver a soma dos algarismos. 7 mais 2 vai dar 9, mais 2, 18. 18 é múltiplo de 3, portanto é um número divisível por 3. Vamos começar logo dividindo esse número aí por 3, tá? 7 por 3 vai dar 2, sobra 1, 12 dá 6. Dá 6 não, dá 4, perdão, tô mentindo. Dá 4, né? Aí no caso, 9 por 3 dá 3, 243. Dividido por 3 novamente, né? 2 não dá, 24 por 3 vai dar 8. E 3 por 3 vai dar 1. Então, 81. Olha que legal. E aqui no caso, eu já sei como é que faz. Ó, 81 é 9 ao quadrado, ok? Não precisa nem fatorar todo. E 3 vezes 3 não é 9? Então, 729 é 9 ao cubo, ok? Então, deixa eu voltar lá para nossa questão. Não vai precisar fatorar tudo, não. Então, aqui, no caso, pessoal, vai ser 9, tá? Aqui vai ser 9. 9 ao cubo.
Pronto, agora dá certo. Corta esse índice com esse. E vou ter 3 nonos. Dividindo por 3 em cima e embaixo vai ficar 1/3, que é a resposta correta. Esse outro aqui determina a medida do comprimento da aresta a partir do seu volume. Se o volume é 216 centímetros cúbicos, né? A aresta ao cubo é o volume, né? Então, a aresta vai ser a raiz cúbica do volume, né? Então, qual é a raiz cúbica de 216, né? Então, vamos procurar aqui. Raiz cúbica de 216. Eu sei que 4 ao cubo vai dar 64, né? Então, deixa eu ver aqui se esse número... Vou ter que fatorar, gente. Isso aqui não vai ter como. Vamos lá. 216 fatorando por 2. 2 por 2 dá 1. Dá 108. Dividido por 2. Já encontrei. Vai ser 6 no caso, ó. 36 vezes 6, ó. 6 vezes 6 diz 36. Deixa 6 vai 3. 6 vezes 1. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. 216. Então vai ser 6 ao cubo. Ok? Então, isso aqui vai ser a raiz cúbica de 6 ao cubo. Corta isso com esse, então aqui vai dar 6, certo? A aresta aqui vai ser 6. Analogamente, né, usando a mesma fórmula, a aresta 2, no caso eu vou colocar A, vai ser a raiz cúbica de 512. Tá? Vamos fatorar o 512, porque eu não sei quanto é 512 ao cubo, né? Vamos ver aqui. Qual o número que é ao cubo vai dar, no caso, 512. Suspeito que seja 8. Deixa eu só testar aqui. 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Deixa o 2. Vai 3. 8 vezes 6. Vai dar 54. Não, 8 vezes 6, 48. 48 mais 3, 51. Ah, deu certinho. Então, vai ser 8. 8 ao cubo, tá bom? Então, aqui no caso, A vai ser... Aqui, raiz cúbica, tá? Esqueci de colocar o índice. Vai ficar raiz cúbica de 8 ao cubo. Calcula isso aqui, vai ser A igual a 8, tá bom? No caso aqui vai ser 8. Aqui vai ser 8, aqui vai ser 8, tá? Prosseguindo aqui. Agora de 1331, né? 1331 na raiz cúbica disso aqui, tá? Então, a gente vai calcular agora a raiz cúbica. Vamos lá, então. Fatorar o número. Não tem pra onde. 1331. Qual o número que a gente vai dividir? A gente procurar o número primo logo, né? Inicialmente. Pra dividir isso aí. Deixa eu pensar. 4, 8. Não vai ser por 3. Não vai ser... Não vai ser... Deixa eu ver se dá por 7. Bora ver se dá por 7, pessoal. Vamos ver se é um número múltiplo de 7. Não, também não vai por 7. Vamos tentar por 11. Eu vou dividir isso aqui por 11. 3 vai dar 1. Sobra 3. Baixo 3. 33 dá 3. 3 vezes 11, 33. Né? E aqui, 0. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Isso aqui tá ficando complicado, hein? Deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer. Deixa eu apagar aqui. Esse número aqui eu não estou muito habituado com ele. Deixa eu procurar um número primo. Vamos ficar elevando ao quadrado até um dar certo, né? No caso, 11 ao quadrado vai dar 121, né? Eu achei que fosse 11. Vou pegar 121 e multiplicar por 11. Ver o que a gente vai dar aqui. Eu acho que é 11. Deixa eu ver se eu... Acho que eu fui errar foi a divisão. Deixa eu calcular de novo aqui. Vai ficar 121, que é 11 ao quadrado, né? Vezes 11, que vai dar 11 ao cubo, né? Vamos ver qual é o resultado que vai dar. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1. Aqui 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1. Somando isso aqui. Ó, tô falando? Tô falando que eu dividi errado mesmo. Ó, presta atenção. Então aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3 e 1. Então vai ser 11 ao cubo. Nossa, essa daqui pegou, viu? Então A vai ser a raiz cúbica de 11 ao cubo. Corta isso com esse, então A vai ser igual a 11. Matou a questão. Então, acabou, pessoal. Era só isso, a página. Tá? Questão bem simples. E agora vamos introduzir outros conceitos, que vai ser sobre geometria. Eu vou aproveitar esse próprio vídeo para a gente introduzir alguns conteúdos sobre soma de ângulos de triângulos, tá? Eu vou colocar uma página aqui preta, vou configurar isso aqui. Tá? Então, vamos lá.
Só um momento. Ó, pessoal, vamos lá então, ó. Você observa o seguinte, tá? Um triângulo é um polígono formado por 3 lados, tá? Aonde a soma dos ângulos internos dele, por exemplo, se eu tiver um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo gama, a soma de alfa mais beta mais gama equivale a 180 graus. Isso para qualquer triângulo, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho aqui alfa e beta. Digamos que se eu quiser determinar a soma de alfa mais beta, no caso. Eu sei que alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Portanto, para 180 falta 90. Então, a soma de alfa mais beta dá 90 graus. Então, se cair questões parecidas assim, para determinar a soma de dois ângulos desconhecidos, você já sabe. Ou então, às vezes, pode cair uma questão mais ou menos assim, ó. Ele dá aqui um triângulo, digamos que aqui seja 120, aqui seja x e aqui seja x. Qual o valor de x? Aí você vai ter que a soma de x mais 120 equivale a 180. Quando você subtrai aqui, isola o x, no caso você vai ter 2x mais 120 igual a 180. Quando você for subtrair isso aqui, você vai ter 2x igual a 60. Então, x é igual a 60 dividido por 2, tá bom? No caso, 60 dividido por 2 vai dar 30. Então, a gente descobre o valor de x mais ou menos dessa forma. Vai ter questões parecidas assim. Então, a priori, é saber que um triângulo possui a soma dos seus ângulos internos igual a 300 ou a 180 graus, certo? No caso, elementos do triângulo, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Existe uma coisa chamada desigualdade triangular, tá? Vou colocar aqui um ponto A, B e C, tá? A, B e C. Aqui o ângulo alfa, ângulo beta, ângulo teta, tá? Vou fazer de outras letras. A gente representa o triângulo dessa forma, triângulo ABC, tá? No caso, um triângulo qualquer. Essa medida do lado a gente chama de Azinho, tá? Esse aqui Bzinho, esse aqui Czinho. Tá? Existem esses elementos do triângulo. Os pontos maiores são chamados de vértices, né? Por exemplo, o vértice C e o vértice Bzão, ó. No caso aqui vai ser vértice, tá? Chamado de vértice. Aqui são chamados de lado do triângulo, tá? Lado. E nesse caso aqui, esses carinhas internos são chamados de ângulos, tá? Então, pessoal, é só uma nuance, né? No caso do conteúdo novo que a gente vai ter. Então, vai ser basicamente esses elementos do triângulo, tá? Eu peço que você deixe o like no vídeo se você gostou e até a próxima aula. Tchau, tchau.